Oiê, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal A Última Batalha e hoje eu quero comentar aqui um pouquinho em relação àquilo que está acontecendo nos noticiários no mundo, principalmente ali nos céus dos Estados Unidos, onde algumas pessoas relatam que viram OVNIs, algumas pessoas estão dizendo que os aviões ali do combate americano, do combate aéreo americano, combateram alguns objetos não identificados e algumas pessoas estão colocando isso como extraterrestres, alienígenas. Tem pessoas aí ensinando e dizendo que existe alienígenas, que eles vão invadir o planeta Terra. Gente, isso tudo é uma bobagem, isso tudo é uma mentira, isso tudo é antibíblico. E o pior de tudo, que as pessoas muitas vezes usam textos da Bíblia para poder ali fortalecer as suas ideias. Isso não passa de histerismo, isso não passa de uma mentira, isso não passa de algo para poder enganar as pessoas e para poder fazer com que as pessoas fiquem com medo das coisas que estão acontecendo. De fato, nós estamos vivendo nos últimos dias dessa terra, desse mundo. De fato, Jesus Cristo vai voltar muito em breve, muito mais breve do que nós estamos aguardando, do que muitas pessoas estão esperando. Muitos estão acomodados, achando que Jesus vai demorar para voltar, mas na verdade ele não vai demorar para voltar, ele vai voltar logo. Os acontecimentos proféticos estão aí, as coisas estão acontecendo e não é por acaso. Você vê aí como o mundo está virando de cabeça para baixo, mas também você vê que tem muita mentira, muito engano sendo trazido à tona, muita coisa aí que a Bíblia não ensina, que a Bíblia não fala e que as pessoas estão usando esses enganos, acreditando nesses enganos em primeiro lugar e ensinando esses enganos para outras pessoas para poder fazer com que a população fique com medo, para fazer com que você fique com medo, desesperado, achando que vai ter invasões alienígenas, outros dizendo que demônios vão se transformar em discos voadores. Gente, a palavra inspirada diz que os demônios vão se transformar em seres humanos para poder dar os seus argumentos, para poder ir contra a verdade bíblica, para poder influenciar outras pessoas contra as verdades bíblicas. Mas em naves espaciais extraterrestres, em discos voadores, isso não existe, isso não passa de euforia, isso não passa de uma mentira, isso não passa de histeria. É simples assim. Agora vamos ver o que ali o site da Forbes, ele relata ali, vem trazendo essa matéria, um pedacinho da matéria ali, falando sobre o que o governo dos Estados Unidos fala a respeito daqueles objetos que inicialmente foram não identificados e que foram combatidos ali por seus aviões das forças aéreas ali dos Estados Unidos. Veja, acompanhe comigo aí na tela para você ver. Então aqui no site da Forbes, eles estão falando aqui, forbes.com.br, está dizendo o seguinte: não há indicação de atividade alienígena ou extraterrestre com essas recentes derrubadas, disse a secretária de imprensa da Casa Branca, Karine Jean-Pierre, durante uma coletiva da imprensa hoje, o dia 13, brincando: adorei o filme ET, mas vou parar por aqui. Veja, gente, o que está na mente dessas pessoas? O que ela mesmo relata ali? Veja, não é uma pessoa qualquer, é a secretária de imprensa da Casa Branca. Ela diz: adorei o filme ET, mas vou parar por aqui. Ela diz assim: não existe nada relacionado com extraterrestres, com alienígenas, as derrubadas que foram feitas no céu ali dos Estados Unidos com o Canadá, não tem nada a ver com alienígenas, com invasores de outros planetas, ok? Mas adorei o filme do ET, né? Em outras palavras, ela está demonstrando que a cabeça dela está cheia de quê? Está cheia de ensinamentos de Hollywood. E segura aí um pouquinho que eu vou voltar nesse assunto já já. Vamos continuar aqui a matéria. As declarações vêm depois que o general Glenn Van Herk, comandante do Comando da Defesa Aeroespacial da América do Norte, se recusou a descartar essa opção
em uma coletiva de imprensa ontem. Abre aspas. Vou deixar a equipe de inteligência e a equipe de contra-espionagem descobrir isso. Fecha aspas, disse ele. O porta-voz do Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca, John Kirby, reiterou a declaração de Jean-Pierre hoje, dizendo aos repórteres, abre aspas, não acho que o povo americano precise se preocupar com alienígenas com relação a essas aeronaves. Ponto. Fecha aspas. Agora nós vamos a outro texto dessa mesma matéria aqui, a continuação da matéria da revista Forbes. Vamos lá, acompanhe comigo na tela. A histeria dos balões começou quando os militares dos Estados Unidos derrubaram um suposto balão espião chinês sobre o Oceano Atlântico em 4 de fevereiro, depois que ele foi avistado pela primeira vez no Alasca em 28 de janeiro. Os caças americanos derrubaram objetos aéreos sobre o Alasca nesta sexta-feira, no Canadá no sábado e no Lago Huron ontem. E embora não esteja claro para que os 3 objetos mais recentes foram usados, Kirby disse que os militares não detectaram sinais de comunicação dos dispositivos, embora o senador Chuck Schumer tenha dito que as autoridades de inteligência acreditam que pelo menos 2 também fossem balões. Qualquer objeto que você olhar para o céu e ver se movimentando no céu e você não reconhece esse objeto, por exemplo, um indígena que vive em uma tribo lá no interior da floresta da Amazonas, por exemplo, que nunca teve contato com outras pessoas, com outros seres humanos, a não ser com outras tribos indígenas da sua região, que nunca teve contato com a tecnologia, e ele vê um avião passando, sobrevoando sobre a sua tribo, ele vê um drone sobrevoando sobre a tribo, o que ele vai pensar? É um objeto voador não identificado. Por quê? Porque ele não sabe o que é aquele objeto. Agora veja, balões estavam sobrevoando sobre os céus dos Estados Unidos. É claro que não tinha nenhum sinal de detectação, porque os balões normalmente eles não têm ali sinais de comando, como por exemplo aviões e tantos outros aparelhos, outros objetos que se usam, mas eles, a princípio, eles não identificaram, eles viam que tinham algo ali que estava no espaço, não era identificado e eles precisavam combater porque eles não sabiam o que era aquilo. Podia ser uma ameaça para a nação, já que os Estados Unidos vivem em ameaças. Agora, então eles combatem, derrubam aquilo lá e quando eles vão pesquisar, eles encontram ali balões supostamente de espiões chineses, que ainda não foi desvendado, não se sabe exatamente se eram balões chineses, se é espionagem chinesa ou não. Isso tudo também existe uma política por trás que pode ser verdade, pode ser mentira, e essa suposta mentira pode também fazer com que abra ali espaço para que haja uma guerra entre Estados Unidos e China, não é mesmo? Mas esse é um outro assunto. O fato é que não existem extraterrestres querendo invadir a Terra. Isso é tudo mentira, isso é tudo coisa de Hollywood, isso é tudo coisa de Disney para poder encher a mente das pessoas, para poder perturbar a mente das pessoas, para fazer as pessoas acreditarem nessas mentiras e as pessoas agora começam a viver um histerismo, começam a viver uma loucura da cabeça. O que a Bíblia ensina, sim, que existe mundos, que existe planetas habitáveis fora do nosso planeta aqui Terra. Que existe outros mundos que estão habitados, mas são seres que nunca caíram em pecado. São seres super inteligentes que foram criados por Deus, porque a Bíblia diz que tudo, animado e inanimado, todas as coisas existem porque Deus as criou. Existe porque Deus é o Criador e Deus não é o Criador de extraterrestres querendo invadir a Terra e querer destruir os seres humanos, querer raptar os seres humanos para levar para outro planeta para
estudar seres humanos. Isso é tudo invenção satânica, isso é tudo mentira de Disney, mentira de Hollywood. E eu vejo muitos cristãos colocando seus filhos aí nas telas para assistir Disneylândia, para ver essas mentiras, essas loucuras de Disneylândia, para poder colocar as crianças ali para aprender sobre espiritismo, para aprender sobre mentira, sobre engano que a Disney ensina, e muitos aí envolvidos com filmes, com películas de Hollywood, de Netflix, e começam então a beber dessas fontes e começam então a ficar com as suas loucuras na cabeça, achando que existe essas coisas imagináveis, essas coisas de engano satânico. Isso é mentira, a Bíblia não ensina nada disso. A Bíblia ensina que os seres celestiais vêm a este mundo para poder nos ajudar, que são os anjos poderosos de Deus. E a Bíblia também ensina que um anjo, ele se contaminou, se corrompeu no seu coração, e com isso ele levou a terça parte dos anjos do céu e veio para esse mundo para poder fazer com que os seres humanos fossem tentados, caíssem em pecado e se rebelassem contra Deus, para poder trazer esses enganos, essas mentiras de Hollywood, essas loucuras que fazem na cabeça das pessoas para poder contradizer a palavra de Deus. E esse é o que a Bíblia chama de Satanás, de demônio. Esses sim são verdadeiros, esses sim existem, mas todos foram criados por Deus, embora Deus não criou o pecado, Deus não criou Satanás, Deus não criou demônios. Deus criou anjos celestiais, perfeitos, anjos amorosos, mas este se corrompeu em seu próprio coração. Não foi Deus que criou o mal. O mal se originou no coração de Lúcifer. Eu estou aqui com o livro Invasão Subliminar. Esse livro aqui, ele vem falando sobre as mensagens subliminares que os filmes, os games e as novelas e tantas outras coisas, inclusive a música, vem trazendo na mente das pessoas. E aqui esse livro é muito interessante porque na página 40 ele mostra aqui uma foto do jornal da Folha de São Paulo. E veja o que está escrito aqui. A Folha de São Paulo, nos braços de Deus. Aqui está relatando a própria Folha de São Paulo, o jornal Folha de São Paulo está relatando aqui que o super-homem é Jesus Cristo, quer as pessoas o chamem assim ou não. E o livro aqui está relatando a história do Superman. E está mostrando e dizendo que o super-homem, ele foi criado para ser um semideus. Ele foi criado para ser como se fosse um Cristo, salvador da humanidade. Quando, na verdade, as pessoas, ao assistir isso daí, elas acreditam que o super-homem é o salvador da humanidade. Quando, na verdade, é uma falácia, é uma mentira, é mais um engano de Hollywood, é mais um engano do capeta para poder fazer com que as pessoas desacreditem que Jesus um dia vai voltar nas nuvens do céu, sim, com todo o seu poder, toda a sua glória, e que vai salvar sim toda a humanidade, aqueles que creem em Jesus, porque os que não creem e não obedecem às suas leis se perderão, e ainda vai salvar toda a humanidade que crê nele. Superman não sai ali da região de Manhattan, dos Estados Unidos, de Nova York, aonde é a região, uma das regiões mais ricas de Nova York. Superman só salva a humanidade em Manhattan e não salva a humanidade em outro lugar nenhum. É tudo uma mentira, é tudo uma falácia, é tudo um engano satânico. E que é mais? O livro aqui vem relatando Fim dos Dias, vivido por Arnold Schwarzenegger, aonde ele luta ali com uma luta de forças com demônios e acaba, entre aspas, salvando a humanidade. O que você acha que isso representa? Isso está querendo dizer que não preciso de Jesus para me salvar. Eu preciso dos semideuses de Hollywood. E o que dizer do antigo filme Armagedon, de Bruce Willis, aonde o mundo está ali em uma catástrofe terrível, uma catástrofe enorme, e então o ator Bruce Willis, ele dá a sua vida para salvar a humanidade. O que você acha que isso está simulando? Quem deu a vida para salvar a humanidade? Somente Jesus Cristo,
pode. Somente Jesus Cristo tem poder, capacidade e para poder salvar a humanidade. Nenhum herói de Hollywood pode fazer isso. Nenhum herói de Hollywood, nenhum semideus da televisão pode fazer isso. Nenhum deles. E aqui, além do livro, então, Invasão Subliminar, do autor aqui Miguel Bispo dos Santos, também tem um outro livro do mesmo autor que chama Diversões Perigosas. Porque eu estou falando aqui dos filmes, mas o que diz então dos games? O que diz então dos jogos que estão cada dia mais violentos, além dos filmes estarem cada dia mais violentos, os desenhos serem cada vez mais violentas, pessoas aí viciadas em Pokémon, pessoas aí viciadas em tantos desenhos, tantas coisas que trazem, que são lixos para a nossa mente, que atrapalham a nossa espiritualidade. E o que dizer então dos jogos que estão aí cada vez mais violentos? Meus amigos, está na hora de nós passarmos a estudar a Bíblia, a nós passarmos a buscar a Deus com fé e com confiança e estudar a palavra dele diariamente para não sermos enganados e largar de lado essas mentiras, esses enganos de Disney e de Hollywood. Eu vejo que muitas pessoas dizem assim, não, não tem nada a ver, é só um desenho, deixa o menino ali assistir, a menina ali assistir, é só um desenho, aquilo ali é só para ele se divertir um pouquinho, sabe? Enganados estão os pais, inclusive aqueles que levam os filhos para a Disneylândia, para poder ali, então, ver de perto os deuses que acompanham nas telas. Meus amigos, não passa tudo de mentira. É por isso que o mundo está cada vez mais desacreditando nas verdades bíblicas. É por isso que os filhos dos cristãos cada vez mais estão desacreditando na volta de Jesus. E com isso, Satanás está enganando a milhares e milhares e está levando à perdição. Mas louvado seja Deus pela palavra de Deus, pela Bíblia Sagrada, pelo livro sagrado que não nos deixa perder, que diz, se possível fora, enganaria até os escolhidos. Mas os escolhidos não é possível enganar, sabe por quê? Porque os escolhidos estão firmados na rocha que é Jesus Cristo. Porque os escolhidos, eles constroem a sua casa na rocha e não a casa na areia. Que Deus tenha piedade desse mundo, que Deus tenha misericórdia de nós e que Deus nos ajude a firmarmos o nosso lar, fazendo culto matutino com os nossos filhos, fazendo culto vespertino com os nossos filhos, todos os dias ensinando nossos filhos a firmar na rocha que é Jesus Cristo, a firmar as verdades na palavra de Deus, para não serem enganados por esse lixo que a internet fornece, que a televisão fornece, as mensagens subliminares, os jogos, os filmes, os desenhos animados que Satanás tem promovido nesse mundo para enganar o seu filho, para enganar a você, para fazer as pessoas acreditarem em coisas que não existem, em invasões alienígenas que não existem, porque tudo isso não passa de um engano, de uma mentira, para fazer as pessoas perder o foco na única e verdadeira mensagem, que é a segunda vinda de Jesus Cristo. Que Deus abençoe, que Deus tenha piedade e misericórdia da humanidade, de todos nós, e que a misericórdia dele, ao se renovar a cada dia, possa alcançar o seu coração. Fique com Deus.